bem, galera, então, no último momento aí dos outros vídeos, vocês viram que eu expliquei bem o que é autismo, né? Dei toda uma trilha aí da parte sensorial, da parte de interação social, de comunicação. Um ponto importante quando a gente é pai de autista ou que a gente convive com crianças autistas é aquele desespero de tentar ajudar a criança. Então, você tem contato com uma criança autista, é pai de autista, quer melhorar a interação social dela? Você quer melhorar o contato visual? Vem comigo que eu vou dar uma dica bacana pra vocês. Seguinte, meu filho Raul, ele tem um boneco de apego. Normalmente os autistas, eles criam isso. As crianças em geral, né? Tem aqueles cheirinhos e tal. Então ele tem um boneco que chama Alceu. Quando eu percebi que pro Raul o Alceu ia ser muito importante, assim, né? Eu falei, bem, posso treinar ele olhar pra mim, porque o Raul parou uma hora de olhar, de fazer contato visual. Então, como eu posso melhorar o contato visual de uma criança autista? Você vai fazer o seguinte: existe um método de ensino que chama ABA. E no ABA, eles falam que você tem que trabalhar com reforçadores. Inclusive, esse método de ensino, ele é o mais eficaz, cientificamente falando, para os autistas. E neles existem os reforçadores. Depois, no outro vídeo, eu vou explicar bem claro isso. Então, você vai pegar esse boneco de apego do seu filho, que a gente vai chamar então de recompensa aqui, para não usar o termo técnico reforço, mas então uma recompensa. Ele gosta muito, então quando você pega esse objeto, ele vai tentar buscar ele de você, certo? Então, o que você vai fazer isso para ajudar agora, então, contato visual? Pega o objeto e coloca na altura do seu olho, numa distância que ele não consiga pegar o boneco da sua mão, tudo bem? Lembrando, cada criança é um universo, cada pessoa é um universo, você precisa fazer isso respeitando o tempo da criança. Se você observar que já irritou muito, o estouro foi muito grande, você devolve rapidamente e vai fazendo isso devagar, porque a gente vai fazendo esse processo lentamente. Então, pegou o boneco, colocou na altura do seu olho. Quando você vai entregar para ele, mesmo que ele estiver com a mãozinha esticada, desesperado para pegar o bonequinho ali, o que você vai fazer? Você vai entregar quando ele fizer o mínimo contato visual. Então assim, ele tá aqui assim, ó. Aí você tá com o bonequinho. Ele fez assim e voltou, você pode entregar o boneco para ele. E seja rápido para entregar. Para ele entender que quando ele olha, que ele se comunica visualmente, ele tem uma recompensa, ele tem uma relação. E isso é muito importante. Inclusive, esse exemplo que eu dei, ele cabe para outras coisas. Em outros momentos eu vou dar alguns toques também que vão ajudar. Por exemplo, na parte motora da criança. Criança autista, você vê que ela está com dificuldades às vezes no caminhar, porque ele tem algum comprometimento sensorial muito sério. Então você vê que essa criança tem um pouco tônus muscular, ou seja, a musculatura dela é um pouco mais frágil, ela tem dificuldade, por exemplo, de se manter de pezinha. Então você quer ajudar a criança a melhorar a parte física e motora? Quando eu percebi que o Raul é autista, eu comecei a estimular muito ele na parte motora. Então eu pegava muito o bracinho dele, esticava e devolvia, fazia ele retrair forçando um pouquinho bem levemente e tal. Então tem alguns exercícios que a gente pode fazer. Então na parte da educação física, mas também pensando na análise do comportamento aplicado e no cuidado com o autista, a gente tem algumas coisas para trabalhar. Então, se tem uma criança autista aí que tem algumas questões motoras, tá vendo dificuldade para saltar, para pular, você vê que ele não consegue brincar num escorregador, ele não consegue brincar em algumas coisas que você esperava observar ele poder brincar. Então, vamos lá, pega essa dica. Seguinte, lembra em outros momentos que eu falei sobre o reforçador, né? Que a gente falou do reforçador. Então, vai pegar o boneco dele ou o brinquedo que ele gosta muito, e aí você pode colocar, por exemplo, um banco. Se vocês tiverem um banco longo, e que seja baixo, que não seja tão alto, e colocar a criança ali. Então, isso aqui serve para uma criança que já está começando a andar, ou que já anda, tá? E aí você vai colocar assim, para ele, o objeto, mostrar para ele e colocar do outro lado. E aí, no primeiro momento, se ela tiver muita dificuldade de colocar a perninha e passar no banco, de que ele ainda tem dificuldade de passar para o outro lado, que ele vai tentar passar por debaixo e tal, você vai corrigir os movimentos dele tranquilamente. Então você tenta pegar ele pela cintura, colocar ele próximo ao banco, colocar a mãozinha dele, puxa a perninha dele por cima para ele notar que ele pode saltar. Conforme ele for fazendo isso, você vai colocando o objeto dele, que é a recompensa dele, que ele quer muito pegar ali, que pode às vezes até ser um alimento, tá? Se você achar que um alimento vai salvar, ele gosta muito de um docinho, de um chocolate, alguma coisa, um biscoito que ele goste, pode ser também, tá? Então você vai pegar esse reforçador e vai colocar do outro lado, mostrar pra ele, ele tem que perceber que
que aquele reforçador tá ali, que essa recompensa, né, está ali. E aí você vai lá e coloca do outro lado. E vai dando essa ajuda. Conforme ele for criando autonomia, porque você vai fazer esse processo repetidas vezes e tal, você vai deixando ele fazer sozinho. E esse exercício ele pode ser feito para sempre, assim, digamos assim, né? Ou seja, de fazer o salto de um lugar para o outro. E isso pode ir aumentando. Você pode fazer isso, por exemplo, para fazer ele subir no sofá, para fazer ele descer do sofá. E aqui está uma coisa importante. Tudo com supervisão de adulto é bom, porque a criança pode, num momento sei lá, de desatenção nossa, precisar subir ou descer de um lugar. Então é muito melhor que a sua criança, isso independente de ser autista ou não, tenha autonomia de subir e descer com segurança, do que ela sofra uma queda porque ela não tinha tônus muscular para fazer aquilo. Então veja, muitas dicas que eu vou dando aqui, elas não servem só para crianças autistas, ela também serve para criança típica. Ou seja, como eu disse lá em outros momentos, estimular e amar é o papel de um educador. Seja o pai da criança, seja o cuidador da criança, seja educador e tudo mais, certo? Então, dica simples, usa o reforçador, coloca um obstáculo e ajuda as fases da criança. Então, perceba a dificuldade dela e ajude ela a realizar aqueles movimentos de subir ou de descer ou de escalar. É fundamental. Tem muita escada na sua casa? Comece a treinar ali na escada, com a sua supervisão. Porque se em algum momento ele precisar descer aquela escada, ou ele vai acabar em algum momento precisando, ele vai conseguir fazer isso. E se você fazer isso sempre repetidas vezes, ele cria tônus muscular e pensando em atividade física e em saúde vai ser fundamental. E se ele tiver alguma questão sensorial por conta do autismo, isso vai também ajudar aí nessa defasagem, certo? Uma parte importante quando a gente está falando sobre neurodesenvolvimento, sobre educação. Cada criança, cada ser humano, ele é único. Ai, eu conheço um autista. Então você conhece aquele autista. Ah, eu conheço um TDAH. Então você conhece aquele TDAH. Porque assim, quando você conhece uma pessoa típica, você conhece aquela pessoa típica. Porque ninguém sente, percebe, raciocina da mesma forma. Então não se esqueçam nunca disso. Num processo educacional, num processo terapêutico, num processo de relação humana, cada pessoa é única. Então, todas as dicas que vocês vão acompanhar, que vocês estão acompanhando, essas que eu passei aí em outros momentos, lembrem-se, o meu filho vai fazer conforme as condições dele. Por que eu estou dizendo isso? Você vai usar, por exemplo, os reforçadores, né, aquelas recompensas, você tem que perceber se você não vai, por exemplo, desregular o seu filho a ponto de ele ter uma crise. Então não adianta você querer forçar, não, ele tem que olhar para mim. Você fez 3 tentativas de algum exercício desses que eu tô passando aqui e, a criança não foi e você percebe que ela já se desregula, já dá o reforço, não tem problema. O importante é você conseguir fazer isso em algum momento e isso ir aumentando. Ninguém vai percorrer nenhum percurso saltando ele. Se a gente tem que andar 100 metros, você vai andar os 100 metros. Não tem como cortar os 100 metros. É isso. Lembre-se que todo percurso tem que ser totalmente percorrido e conforme as suas condições. Se você está percorrendo um percurso, aparecer um buraco, você vai saltar. Se você não tem condição de saltar, você vai achar uma madeira para colocar ali e fazer uma ponte. Você vai ter que dar um jeito. Entenderam? É muito importante isso. Para todos os processos. Independente se você é pai, se você é terapeuta, ou se você é um cuidador que quer ajudar uma criança autista, ou que quer ajudar qualquer criança. E sempre lembrando porque é importante o estímulo, o afeto e lembrar que cada ser humano é único, maravilhoso, especial, assim como todo mundo.